E agora vamos falar um pouquinho de ódio às mulheres. Ódio às mulheres, raciocínios equivocados de pessoas identificadas com o progressismo, com todas as vênias. Tenho amigas queridas que andaram falando coisas de que discordo radicalmente sobre a frase de Lula ontem, sobre a Gleisi. Eu coloquei essa mulher bonita. Eu tenho alguns questionamentos lógicos para fazer aqui, eu tenho alguns questionamentos históricos para fazer aqui, eu tenho livro para sugerir, porque é isso que eu faço. Né? Mas eu quero começar pela barbaridade que a extrema-direita fez, em particular o tal do Gustavo Gayer, deputado do PL de Goiás, que partiu para uma baixaria inacreditável para se referindo-se a Gleisi Hoffmann. Primeiro assim, a direita um pouquinho menos bruta, disse, Lula foi machista, embarcou na onda de alguns críticas progressistas. Lula fez uma manifestação machista. Vejam vocês, o Eduardo Bolsonaro, referindo-se a Gleisi, disse, além de falar e andar, alguns já sabem o que é uma mulher, agora só falta aprender o conceito de beleza. Que também pegaram fotos da Gleisi com ângulos ruins, para dizer que além de tudo ela é feia. O Nicolas foi nessa. Agora a gente é obrigado a achar as petistas bonitas, mas quem que disse quem quis obrigar o quê? Olha o que dá um juízo muitas vezes equivocado, né, de setores ditos progressistas, ou que são progressistas, né, distorcendo coisa. O contexto está aqui, o que o Lula falou está aqui. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara, o presidente do Senado, porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer uma relação com vocês, e por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Ele poderia ter usado, por isso eu botei essa mulher experiente, exigente, disciplinada, determinada, trabalhadora, dedicada, gentil. Ele disse, essa mulher bonita. É uma palavra, é um adjetivo. É um adjetivo que torna tudo machista. Eu vou voltar a esse ponto. Obviamente não foi. Mas a partir daí, o que isso desencadeou, o Gustavo Gayer foi ao Twitter e escreveu o seguinte, a primeira fala dele em vermelho aí, quem é que lê para mim? Ele escreveu assim, é impressão minha ou Lula ofereceu a Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues. Olha do que esse cara é capaz. Ele achou pouco. E aí ele disse... E aí, Lindenberg Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado? E hoje ele fez um textão dizendo que ele estava defendendo as mulheres. Isso é quebra de decoro. Isso é um absurdo. Além do que, nesse caso aqui, né, provoca o marido, e aí a sua mulher, como se a Gleisi não fosse dona de si mesma, não tivesse ela própria, não pudesse ela própria se defender. Agora, esse Gustavo Gayer não é qualquer um, não. É preciso lembrar que esse é o cara que no dia 23 de junho de 2023, num podcast, disse que o QI dos africanos é inferior ao dos macacos. Vamos lembrar quem é ele. Põe aí, vai. Sabe qual que é o QI médio da humanidade?
100 Você viu? da humanidade, não, mas eu vi, a gente falou isso aí. Tem esse corte, 100, eu acho que é 100. 100. É, O QI médio da humanidade é 100. Quanto que é no Brasil? menos de 80. 85. Subiu? Não, 85. Se for menos de 80, uma pessoa que tem um QI menos de 80, ela não sabe dar partida no carro. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá Mas o você sabia título que de tem eleitor para um macaco monte de que tem gente QI de emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem eu macaco vi. que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. É. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na dessa África, quase forma. todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Eu tenho vontade de perguntar quanto é o QI médio ali da conversa. O preconceito aí é arreganhado. Ele falou uma outra também, referindo-se aos nordestinos. Coloca aí. Vamos lá, vai. Eu lembro uma história, eu não sei se foi de Lenin ou de Stalin, que para mim é perfeito para explicar a situação do Brasil e do Nordeste do Brasil. Eu acho que foi Stalin, que estava matando muita gente lá nos campos de concentração. Daí os generais estavam preocupados com isso, porque o Stalin estava matando gente demais. Os generais, cara, a gente tem que falar com o Stalin, bicho, ele está matando todo mundo. Fala, Stalin, para, cara, você está matando gente demais, o povo vai se rebelar. Aí o Stalin, você acha? Pediu uma galinha, o assessor dele trouxe uma galinha para ele, ele pegou a galinha, botou debaixo do braço e começou a arrancar as penas da galinha. E a galinha gritando, batendo as asas, tentando sair dos braços do Stalin, e ele arrancando asa por asa, o sangue jorrando no chão, até que a galinha ficou pelada. Quando a galinha estava quase toda pelada, arrebentada, sangrando, cansada, ele jogou a galinha no chão, a galinha ficou ali, né? Tirou do bolso umas migalhas, jogou no chão, a galinha comeu. Ele foi e pegou a galinha de novo, ela estava mansinha debaixo do braço dele. Porque essa história, ela representa o que a esquerda faz com o Brasil e principalmente o que a esquerda faz com o Nordeste. Mentira! Mentira! Isso nunca aconteceu. Fake news. O senhor está mentindo. Essa historinha, ora parece atribuída ao Hitler, ora parece atribuída ao Stalin. Ele resolveu atribuir ao Lenin. Isso nunca aconteceu. Porque por mais brutais que fossem, não contariam uma história estúpida como essa. É que o senhor estava com vontade de falar mal do Nordeste. Porque o senhor é o senhor. Presidente Hugo Mota. O senhor é jovem, mais jovem presidente. Outro dia deu bronca. Estão tentando transformar a sua Câmara numa bagunça. E agora o Gaia está com medo, porque ele comprou briga com gente grande. A Glaze se manifestou, vamos direto para a fala dela, né, que defendeu o Lula. Vamos lá, vai. Olha, gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que eu credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, o que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade ele sim, ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres. Sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar. Isso vai ter resposta à altura. Obviamente a Glaze não precisa que ninguém a defenda, né?
ela sabe se defender.